Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é tipos de argumentos, módulo 3, páginas 52 a 55. Bom, nós vamos ver na aula de hoje 4 tipos de argumentos que são utilizados em textos argumentativos, textos dissertativos, artigos de opinião, enfim, que serão a exemplificação, dados estatísticos, citação de autoridade e comparações. Bom, atividade 1. Leia um trecho do artigo de opinião estudado na leitura 2. Muitos fatores podem ser responsáveis por instabilidade em uma amizade. Distância física, distância emocional, gostos diferentes, indisponibilidade constante, sensação de unilateralidade, cobranças, brigas e por aí vai. Nesses casos de instabilidade, é normal sentirmos vontade de dar um tempo. Letra A. Que recurso a autora empregou para contextualizar o assunto e representar suas ideias? Ela usou dados estatísticos, exemplificação ou comparação? Bom, ela faz uma lista aí, né, de instabilidades em uma amizade. Olha só, depois dos 2 pontos ali, nós temos uma enumeração de exemplos do que acontece, né? Do que pode gerar essa instabilidade. Então, distância física, distância emocional, gostos diferentes, enfim. Então, ela está usando aí o que? A exemplificação. Como esse recurso foi apresentado no texto? Acabei de explicar. Então, formem aí a resposta de vocês. Letra C. Qual é a importância desse recurso em um texto argumentativo? Então, pensem, qual é a importância de se usar essa enumeração de exemplos? A exemplificação é um importante recurso para complementar os argumentos de um texto, confirmando, esclarecendo e reforçando as ideias desenvolvidas. Então, olha aí que já tem a resposta para a letra C, certo? 2. Leia um trecho de uma reportagem sobre a quantidade de jovens na escola. A taxa de atendimento de crianças e jovens na escola aumentou 4,7 pontos percentuais desde 2005, atingindo 94,2% em 2015. O índice, no entanto, ainda é insuficiente para alcançar a meta 1 de todos pela educação para esse ano, que era de 96,3%, e a universalização determinada constitucionalmente para ser atingida até 2016. Letra A. Que dados são apresentados sobre o assunto em questão? Então, nós temos aí alguns dados estatísticos. Então, copiem aí quais são esses dados. O que é aumento de 4,7 pontos percentuais, enfim, tá? Então, são os dados aí que vocês vão copiar. Na letra B. Caso o autor não tivesse incluído esses dados, a informação teria o mesmo efeito para o leitor? Pensem aí. Bom, os dados estatísticos, então, são importantes para confirmar as ideias, fortalecendo-as e mostrando sua veracidade. No entanto, é importante ter cuidado com a fonte de pesquisa, pois ela deve ser segura e confiável. 3. O trecho a seguir comenta o excesso de tecnologia na adolescência. Segundo o psiquiatra Fábio Barbirato, existem adolescentes com comportamentos dependentes, mas o que acontece na maioria das vezes quando os filhos usam muita tecnologia é a falta de limite dos pais. O computador acaba sendo uma babá eletrônica para as crianças. O pai pode estar cansado do trabalho, mas precisa reservar um tempo para o filho. Letra A. De acordo com o trecho, o que normalmente motiva a dependência tecnológica nos adolescentes? Então, aí está justificando o porquê. Com que objetivo foi apresentada a citação do psiquiatra Fábio Barbirato? Bom, Fábio Barbirato é um psiquiatra, então ele é o especialista na área. Então, é uma pessoa que pode trazer informações válidas, verdadeiras para esse argumento.
Você concorda com a opinião apresentada pelo psiquiatra? Explique. Então, aí é a sua opinião. Você pode concordar ou não com o que ele diz, tá? Então, quando empregamos um argumento citando o discurso ou as ideias de uma autoridade ou de uma instituição sobre o assunto em questão, estamos usando uma citação de autoridade. Esse recurso dá mais credibilidade a ideias defendidas no texto. Atividade 4. Agora leia os trechos a seguir que falam sobre algumas características dos adolescentes. Texto 1. O estudante Lucas Barbosa Turcano disse que hoje em dia assiste bem menos à televisão do que costumava ver antigamente. O que acontece é que hoje em dia a gente tem serviços como o Netflix, podemos baixar filmes da internet de graça, então está mudando muito a forma de que nós assistimos a TV. Antes tínhamos TV aberta, aí veio a fechada. Agora a gente tem as várias formas de mídias de assistir conteúdos e, na minha opinião, o mesmo pode ser transmitido para o jornal. Antigamente era em papel e hoje em dia ele é lido principalmente todo pela nossa geração na internet. Texto 2. Em outras palavras, nessa fase o jovem é governado por um cérebro onde os sentimentos ganham grande intensidade e a razão fica em segundo plano. Esse é o motivo pelo qual, entre outras coisas, eles sempre buscam atividades que causam emoções fortes, sem analisar o risco a que estão se submetendo. Nos jovens, a parte cerebral usada para pensar adiante do ato não está totalmente desenvolvida ou completamente conectada às estruturas que processam as emoções. Então, elas não passam pelo filtro racional. É como ligar o motor de um carro sem um motorista devidamente qualificado ao volante, disse a Isto É o psicólogo americano Lawrence Steinberg, da Temple University e autor do livro 10 Princípios Básicos para Educar Seus Filhos. Letra A. Nos trechos acima são feitas comparações. A que elas se referem? Letra B. Uma comparação pode ser feita apontando dados que se assemelham ou que se diferenciam. De que forma acontece a comparação nesses trechos? Então, nesses trechos, a comparação está sendo por semelhanças ou por diferenças? Bom, para desenvolver uma argumentação, muitas vezes é comum o autor estabelecer comparações, apresentando os contrastes, fazendo paralelos, destacando semelhanças ou diferenças entre os elementos abordados no texto. 5. Leia o trecho de uma reportagem sobre o uso da internet pelos jovens. O trabalho foi realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, através do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Usam a internet, segundo o estudo, 23,7 milhões de crianças e adolescentes. Estão desconectados 5,9 milhões de jovens, sendo que desses, 3,4 milhões nunca tiveram contato com a rede. Os maiores percentuais de uso entre 9 a 17 anos de idade são registrados no Sul, 90%, e no Sudeste, 88%. No Norte, o índice cai para 56% e no Nordeste para 71%. No Centro-Oeste, o percentual é de 85%. Letra A. Conforme as informações apresentadas, qual é a quantidade de crianças e adolescentes que usam a internet no Brasil e quantas não utilizam? Então, quantas utilizam e quantas não utilizam? B. Qual região apresenta maior quantidade de usuários da internet? E qual apresenta a menor quantidade? Letra C. Explique no quadro a seguir como os tipos de argumentos descritos são utilizados na reportagem. Então, vocês vão citar aí os dados estatísticos, citação de autoridade e a comparação. Bom, então, vou ficando por aqui, respondo as questões com atenção, envie as atividades no Google Classroom até o final do dia. Não esqueçam de preencher a chamada, a palavra-chave de hoje é argumentos, e espero vocês na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!